Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse aqui é o Because Read, nosso canal de bate-papo literário, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui hoje num cenário um pouquinho diferente, porque está muito calor e eu precisei encontrar um ambientezinho que tivesse a possibilidade de um ar-condicionado, por isso vocês vão estar ouvindo um barulhinho de fundo aí, que é o meu aparelho jurássico aí de refrigeração, mas é o jeito que eu encontrei para a gente poder ter esse bate-papo hoje. A gente vai conversar sobre fantasia e ficção científica, sim. São gêneros que normalmente não tenho trazido aqui para vocês nos últimos tempos, mas são gêneros que eu gosto muito, que eu já li bastante e andei dando uma paradinha na leitura desses gêneros, mas eu quis resgatar agora em 2023 a leitura desses dois gêneros que eu gosto muito. Muita gente acha que fantasia e ficção científica é coisa para adolescente, eu discordo, eu acho que leitura é para qualquer idade, em qualquer momento, você tem que ler aquilo que te agrada, que te faz bem. E eu gosto muito de fantasia e de ficção científica, aprendo muito com eles, me divirto, me emociono, e eu gosto de ler e quis resgatar agora esse ano esses dois gêneros aqui nas minhas leituras. Então estou tentando incluir todo mês um livro ou de fantasia ou de ficção científica nas minhas leituras. Mas antes da gente começar nosso bate-papo, vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like, seu curtir. Se você não é inscrito, se inscrever no canal para acompanhar nossos vídeos. Eu trago dicas de leitura, eu faço book haul, eu peço ajuda de vocês para escolherem minhas leituras. Adoro conversar com vocês nos comentários que vocês deixam aí, trocar ideias, pegar dicas, ver se vocês concordam, discordam com a opinião de vocês. Então não deixe de se inscrever no canal. A gente tem perfil no Instagram, a gente tem grupo no Facebook. Todo mês a gente faz uma leitura conjunta de um livro assim que vocês me ajudam a escolher, ou eu escolho, mas são sempre leituras muito legais, que têm acrescentado muito aí a minha vida de leitora. Os links para isso tudo vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu sempre deixo na descrição do vídeo também os livros que eu mostro aqui durante cada vídeo. Deixo o link da Amazon. Caso vocês resolvam comprar, vou pedir que vocês utilizem meus links aqui, porque ajuda muito o canal a prosseguir aqui com o nosso trabalho. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai conversar sobre dois livros que eu li agora em janeiro e fevereiro. Em janeiro eu li Founderside, livro de Robert Jackson Bennett, né? É uma trilogia. Esse aqui, Founderside, As Margens da Fundição, é o primeiro livro dessa trilogia, a trilogia Os Fundadores, nessa edição linda da Morro Branco. E opa, caiu aqui o marcador. Eu gosto muito dos livros da Morro Branco, eles são muito bem caprichados, a diagramação, a folha é muito boa, as capas são maravilhosas. O cheiro, então, gente, todo leitor ama o cheiro do livro. O cheiro desse aqui é maravilhoso, né? E eu tinha ouvido falar muito bem aqui dessa fantasia e eu resolvi conhecer, né? Robert Jackson Bennett, eu nunca tinha lido nada dele. Pelo que eu andei pesquisando, é um autor que já foi indicado a vários prêmios de fantasia. Ele trabalha muito mais nessa dark fantasy, né, terror, ele trabalha muito dentro dessa área, ele já foi indicado a vários prêmios. E ele lançou essa trilogia, Os Fundadores, o primeiro livro, como eu já falei, esse aqui, Founderside. O segundo livro, Amor Branco, também já lançou, vou deixar a fotinha aqui, chama Forshaw, A Noite do Caos. E o terceiro livro não foi lançado ainda aqui no Brasil, mas já foi lançado lá fora, se chama Locklands. Eu acredito que até final do ano Amor Branco deve estar editando, publicando esse terceiro livro, fechando essa trilogia. Aqui a gente vai ter uma protagonista chamada Sansa. Sansa é uma jovenzinha, magrinha, pequenininha. Acredito meio que por causa do passado dela, porque ela passou fome, passou necessidade, ainda passa. Mas é uma jovem muito inteligente e ela mora nessa cidade chamada Tevane, num ambiente meio medieval. Essa fantasia aqui é uma mistura de fantasia urbana com fantasia épica, e ela vai misturar tecnologia com magia, né? É o que vai movimentar aqui, a premissa aqui dessa fantasia. Então a Sansa mora numa cidade chamada Tevane, que fica à beira, eu não sei se é de um mar ou de um rio, mas ela fica à beira de água, né?
onde chegam os produtos, saem produtos. Essa cidade possui 5 grandes famílias e cada família possui uma comunidade fechada, cercada por um muro alto. Dentro dessa comunidade é luxo só coisa boa. Mas em volta dessas comunidades, dessas famílias, moram as pessoas pobres, né? E é tipo meio que favela mesmo, existe uma discrepância social muito grande, econômica, né? Ou é o luxo das comunidades que pertencem a essas famílias, ou é as favelas. E a Sansa tem um quartinho, num sobradinho, em uma dessas favelas. E a Sansa meio que é escondida do mundo porque ela fugiu do campo, ela trabalhava no campo com a família dela. Todos foram mortos, mas ela conseguiu escapar. E ela foi vítima de uma experiência científica, né? Essas famílias que, além de controlar a cidade, elas possuem produção no campo, e nesses campos elas têm centros de pesquisa que utilizam humanos, inclusive, nessas pesquisas. Qual é a premissa do livro? A premissa do livro é o seguinte: ele gira em torno do que se chama inscrições. O que são essas inscrições? Num tempo passado dessa história, desbravadores atravessaram o mar e descobriram ruínas de civilizações e descobriram inscrições. Essas inscrições, elas, através, vamos dizer assim, de magia, modificam as funções de objetos. Essas inscrições que eles descobriram, e acidentalmente eles descobriram que essas inscrições tinham essa capacidade, esse poder, todas as inscrições que eles conseguiram coletar, eles trouxeram para o mundo deles. E essas 5 famílias utilizaram essas inscrições para desenvolver produtos, modificando suas funções, e enriqueceram as custas desses produtos. Então as fundições são lugares onde esses produtos são produzidos. E eles contrataram pessoas, tipo gênios, né, científicos, matemáticos, eu não sei qual é a especificação aí, que seria, né? Eles contratam pessoas que têm a capacidade de criar inscrições que possam modificar para novos fins os objetos, né? Eles pegaram o que eles conseguiram dessas ruínas, trouxeram, e em cima daquilo que eles trouxeram, essas pessoas criam novos símbolos, novos signos que modificam a capacidade dos objetos. Exemplo, eles usam carruagens para se transportar. Em vez de usar cavalos, eles criaram inscrições que eles colocam nas rodas e convencem essas rodas que elas conseguem se movimentar sozinha, sem precisar de uma força de tração, né? Sem precisarem serem puxadas por alguém para poder girar. E assim com qualquer outro objeto. Eles ainda estão descobrindo, ainda estão desenvolvendo essa tecnologia, mas eles já criaram várias tecnologias e eles vendem esses produtos inscritos e fazem muito dinheiro com isso, né? Então, existem essas 5 famílias que moram nessa área. A Sansa mora em volta deles, e a Sansa, para sobreviver, ela faz o quê? Ela rouba. Por que ela rouba? Porque ela precisa juntar dinheiro para tirar da cabeça dela uma placa que foi colocada com inscrições, porque ela foi fruto de uma das experiências científicas que fizeram com ela lá quando ela morava no campo. E essa placa permite que ela converse com qualquer outro objeto que seja também escrito. Então ela coloca a mão na porta de um cofre, ela descobre qual é o segredo daquele cofre, ela abre e pode tirar o que está lá dentro. E assim em diante. Só que isso para ela é uma sobrecarga, é um overload de informação, porque qualquer coisa que encosta nela passa informação para ela, então ela está o tempo inteiro recebendo informação, ela não tem descanso, né? E o objetivo de vida dela é tirar essa placa, juntar dinheiro para fazer essa cirurgia, para tirar essa placa da cabeça dela. Por isso ela aceita o trabalho de fazer um roubo muito difícil, muito arriscado, mas que vai gerar muito dinheiro para ela e que vai permitir que ela tire essa placa da cabeça dela. O livro começa aí, quando ela está realizando, né, na ação desse roubo, né? Ela está dentro de um depósito muito bem guardado, onde ficam os bens e os produtos produzidos para essas famílias, né? Uma área toda cheia de
galpões onde esses produtos são guardados. Ela entra nesse depósito específico onde existem cofres e ela tem que abrir e tirar uma caixa de dentro de um dos cofres. Só que ela é descoberta no meio desse roubo pelo Capitão Dandolo, que é o chefe da guarda, temido por todo mundo. Esse Capitão Dandolo, além de ser o chefe da guarda, ele é o herdeiro de uma dessas famílias, da família Dandolo, apesar dele não querer nada com os negócios da família, mas ele é os herdeiros. E ele descobre ela, e para fugir ela explode vários outros depósitos para distrair, né, o Capitão Dandolo e ela conseguir fugir. E ela foge, chega em casa muito curiosa de saber o que tem dentro dessa caixa que vale tanto dinheiro. Ela abre e descobre uma chave. Essa chave, muito linda, muito especial, começa a conversar com ela e fala que ela é uma chave muito antiga, que o nome dela é Clave, e que ela foi criada por um dos deuses daquela civilização antiga e que ela tem poderes muito específicos e importantes. E a Sansa entende que essa chave ela vai dar muito poder a quem tiver ela nas mãos. E ela entende que ela não pode entregar essa chave, porque essa chave pode ser a ruína, pode ser a causadora da morte de muitas pessoas. E a história gira em torno disso. Esse é o enredo. A gente vai ter aqui como protagonista a Sansa, o Capitão Dandolo, que depois vai se unir a Sansa, né, em determinado momento. A gente vai ter também como protagonista o Urso, que é o gênio, né, o Einstein, da Fundação Dandolo, criador de símbolos da Fundação Dandolo, e assistente dele, a Berenice, uma menina quietinha, mas muito inteligente. E esses quatro vão formar a cúpula aí da história, que vão descobrir que existe uma trama muito grande acontecendo por várias famílias, né, com o interesse de várias das famílias, em torno dessa chave que está em posse da Sansa nesse momento. Então a história é isso, gente. No princípio, ela demorou muito a desenvolver, assim, pra mim, né? Girou muito em torno da Sansa, desse Capitão Dandolo, desse roubo específico. Eu falei assim, pô, mas essa história não vai sair disso aí, né? E até comentei isso num dos vídeos de atualização de leitura que eu às vezes posto, né? Eu sempre faço toda semana uma atualização das minhas leituras, normalmente nas quartas-feiras, ou eu faço uma postagem escrita no Instagram, ou eu faço um videozinho, que também posto no Instagram, no Facebook, sobre as minhas leituras, como é que elas estão andando. E quando eu estava lendo esse livro eu falei, olha gente, mas eu não tô gostando, eu tô achando que eu vou largar, vou mais um pouquinho adiante, mas se não melhorar eu vou largar. E aí, coincidentemente, logo depois desse vídeo eu continuei a leitura e a trama cresceu, que foi quando a Sansa e esse Capitão Dandolo se unem a esse Urso, que é o cientista lá, o escritor, né, da Casa Dandolo, mais a Berenice, e eles começam a desvendar toda a trama que está por trás da posse dessa chave, né? Começam a desvendar não, começam a imaginar o que está acontecendo, né? E aí a trama cresce, ela é uma trama inteligente, sabe? Mas o que me pegou aqui? É muita ação do início ao fim, ação, ação, ação. O livro tem muito diálogo, do início ao fim. Nem sempre os diálogos me cativaram, tá? Me deixaram assim, presa dentro da história. Mas é bom, tá? Até aí, tudo bem. Mas o que eu achei que faltou muito aqui foi desenvolvimento dos personagens. Os personagens são muito pobres. Principalmente esse Capitão Dandolo, que é um dos protagonistas. Cara, não é só assim que ele é uma pessoa fraca de caráter, de personalidade, porque isso pode até ser proposital dentro da história. Mas, sabe, ele não diz ao que veio, a Sansa não diz. A Sansa é a que a gente conhece melhorzinha aqui, porque a história, apesar de ser meio que em terceira pessoa, é a personagem que a gente acompanha, que a gente tem mais informação. Então você ainda entende um pouco dela, mas o Urso, a Berenice, a mãe do Dandolo, que né, que é uma personagem importante dentro dessa história, a gente fica assim meio que perdido, a gente não sabe com quem a gente está lidando. Ele não trabalha relacionamentos, né, não existe diálogo, não existe assim, um momento que ele dá atenção aos relacionamentos dentro da história. Então fica assim muito assim, ação, ação, ação,
diálogo, tudo girando em torno da desvendar o mistério por trás da chave. Mas eu achei ali uma história muito superficial, sabe? Eu acredito o seguinte, é uma história que atinge muito em cheio o público mais jovem, que está nesse ritmo de videogame, de jogos interativos. Eu acho que vai muito nesse sentido de pegar essa faixa etária assim, de pessoas realmente jovens. Mas para mim, como leitora mais madura, eu achei que ficou muito assim, fraco, muito superficial. Tem uma trama boa, ela desenvolve bem depois que passa esse primeiro momento, ela cresce e tem ação, mas ela não falou comigo, né? Caso vocês já tenham lido, falem pra mim o que vocês acharam dessa fantasia, mas comigo assim, ela não falou. Mas de forma nenhuma eu vou dizer assim que eu não sou esse tipo, ela não é boa. Não, eu acho que ela não foi pra mim, não atingiu em mim enquanto público-alvo, pra mim não é. Eu não sou público-alvo dessa história. Mas acredito que ela tem um público-alvo dela. Ela deixa um gancho muito bacana no final da história para entrar no segundo livro. Ela tem toda uma trama desenvolvida na história, mas eu achei que faltou muito isso de trabalhar os personagens. Foi a minha opinião de Foundry Side. Mas leiam e me deem a sua própria opinião dessa história, por favor. Para quem gosta de fantasia, né? A segunda história que eu li agora esse mês de fevereiro é uma ficção científica do maravilhoso Brandon Sanderson. E eu acredito que é uma trilogia também, tá? Até agora aqui no Brasil a gente tem 2 livros. É uma trilogia sim, porque eu já vi lá na gringa que existe um box já com os 3 livros dela. Que é o Starsight. Esse aqui é o segundo livro. Starsight, Veja Além das Estrelas. O primeiro livro foi Skyward, né? Conquista as Estrelas. E para quem não conhece, Brandon Sanderson é um baita escritor de fantasia, ficção científica. Ele é o autor da série Mistborn, que eu adoro. Eu ainda não acabei de ler a série completa, mas é uma série muito boa. E da série Storm Archives, eu não sei como é que ficou o título em português, já tenho ela em português, acho que pelo menos o primeiro volume, que é uma outra série maravilhosa, eu comprei em inglês. E eu gosto muito do Brandon Sanderson, né? Esse aqui já é uma história que fala muito assim na narrativa comigo, né? E eu acredito o seguinte, essa série aqui é ficção científica, é uma série espacial, é uma história espacial, né? Futuro, papapá. E o Brandon Sanderson, ele não quis atingir, vamos dizer assim, o mesmo nível de uma Mistborn, de um Storm Archives. Ele não desenvolve, não tem esse objetivo de ser uma super história, mas uma história divertida, inteligente, que também prenda a atenção do leitor, principalmente o leitor jovem que vai ler essa série. E assim, depois de ler Foundry Side, entrar num Starsight do Brandon Sanderson é até covardia, né? Isso aqui pra mim, apesar de ser um livro bem menor do que a Foundry Side e tudo, mas é uma história muito bem montadinha, muito bem criada, né? A gente vai ter aqui a história da Spensa. Spensa, na verdade, é essa menina aqui, uma adolescente, que mora num país chamado, num planeta chamado Detritos. Eles moram dentro de cavernas, né, embaixo da Terra. E esse planeta Detritos é um planeta que não tem muita fonte de exploração assim de riqueza, né? Eles lutam para sobreviver. E em volta desse planeta Detritos, na órbita desse planeta Detritos, existem várias estações espaciais de defesa, com armas, com várias coisas. E eles são esporadicamente atacados pelos que eles chamam de Krell, né? Essas naves espaciais do Krell vêm de vez em quando atacar e destruir o planeta Detritos,
mas eles têm uma frota de defesa, né, uma força aérea de defesa, que vai lá, que é a FDD, que sempre defende o planeta, e até agora eles têm conseguido sobreviver e sem ser extintos, né? Esse aqui é um planeta só de humanos, mas nessa época aqui, nesse universo, existem várias espécies. E eles não sabem muito bem como eles chegaram a esse planeta, né? As pessoas mais antigas, que ainda estão vivas, passam a história, inclusive a avó da Spensa passa a história, que eles chegaram em naves espaciais, e foram, né, tiveram que... a nave deixou eles nesse planeta, mas depois a nave foi destruída. Mas eles não sabem muito da história deles, né? A Spensa só sabe que o pai dela era um piloto da Força Aérea e que foi morto porque, segundo a história conta, ele desertou durante uma batalha e a própria força bateu a nave dele, porque ele foi um desertor. Só que a Spensa não acredita nessa história e ela, desde pequenininha, o sonho dela é virar uma piloto e descobrir a verdade sobre a história do pai. E assim ela faz, ela vira uma piloto da FDD, é aquela piloto assim que é mais indomável, né? Aquela piloto que se arrisca demais, que é impulsiva, e ela consegue, ela tem um poder que ela é uma pessoa que as pessoas denominam citônicas, ela é uma citônica. O que é? Ela tem um poder mental que ela consegue dar saltos no hiperespaço. Tipo assim, ela consegue viajar anos-luz através do pensamento. E foi assim que a família dela e todos da nave espacial que deixaram eles nesse país chegaram lá. Eles tinham pessoas que eram responsáveis por esses saltos no espaço. Só que as pessoas agora não existem mais. A única nesse planeta, a princípio, é a Spensa. Só que ela não domina muito esse poder, ela não tem controle desse poder, ela não sabe. Ela começou a ouvir vozes, a ouvir sons, ela consegue ouvir a comunicação das naves inimigas quando eles estão atacando, por isso ela consegue prever o que eles vão fazer no ataque e ajuda a defender a comunidade dela, mas ela não sabe muito dominar esse poder. Ela quer encontrar alguém que ajude ela a dominar esse poder. Aqui nesse segundo livro, um belo dia, eles estão lá na terra deles, eles veem uma nave espacial chegando, né, um caça, e eles atingem esse caça, porque eles acham que é do inimigo. Esse caça cai na terra, a Spensa é a primeira a chegar lá, e dentro desse caça existe uma mulher, mais ou menos da mesma estatura física, mesma idade que ela, e essa mulher foi atingida, está ferida, mas ela fala que o nome dela é Alanik de Rudale, e ela fala que ela está indo para a visão estelar fazer um teste como piloto, mas que ela quer defender os humanos, que ela quer a espécie dela já foi aliada dos humanos no passado, e ela veio até o planeta Detritos porque ela quer conversar com eles, queria conversar com eles, né, antes de ir para essa visão estelar, que é onde está a supremacia, que é o governo das comunidades estelares, e fala que a Spensa tem que assumir o lugar dela e ir até essa comunidade, fazer esse teste de pilotos para entrar para a frota da supremacia. Bom, nisso chega o socorro, essa Alanik está muito mal, e a Spensa, que pilota o M-Bot, que foi uma nave achada por ela, que acho que era a nave do pai dela, se eu não me engano. Ela consertou essa nave, e essa nave é tipo uma inteligência artificial. E essa nave tem a possibilidade de usar hologramas para se disfarçar, porque essa nave é uma nave específica de espionagem. E aí ela entra em contato com a nave dela, conversa, e a nave dela, que é o M-Bot, que é o nome que ela deu para a nave, fala: olha, se você quiser, eu consigo fazer você ter a mesma aparência da Alanik, e eu consigo me disfarçar na nave dela, e a gente pode viajar disfarçado, você dá o super salto no espaço, com as coordenadas que a Alanik passou para você, da visão estelar. Essa visão estelar é uma plataforma que fica no espaço, que abriga, como eu já disse, a supremacia, mas tem todo um povo de várias espécies que vivem dentro nessa visão estelar.
E aí você pode ser transportado, a gente pode ir até lá, você nos transporta, faz um super pulo aí no espaço, e a gente se transporta para lá e vê o que está acontecendo. E a Alanik e a Spencer quer muito fazer isso, porque ela quer descobrir a história deles, por que eles estão ali nesse país detritos, como é que os humanos chegaram até lá, de onde eles vieram, e quer descobrir a tecnologia que as naves usam para vir da onde eles estão até o país detritos e atacá-los, que eles precisam dar esse super salto no espaço. Só que esse super salto deles é feito através de algum equipamento. E ela quer descobrir essa tecnologia para que as naves do país dela, da força militar deles, também consiga dar esse super salto no espaço e conseguir fugir desse país detritos, para não ficarem sempre à mercê dos ataques das outras frotas estelares, né? E aí a história gira em torno disso. Então, ela dá esse hipersalto, ela chega a essa visão estelar, é recebida lá pelo governo, porque a Alanik, né, estaria vindo a convite dessa visão estelar, da supremacia, para participar de uma seleção para pilotos. E a história gira em torno dessa investigação que ela faz, dela conhecer esses povos que habitam ali, né, porque até então ela só conhece os humanos. Então ela vê que tem várias outras espécies, de ver como é que essa supremacia, essa política da supremacia funciona, quais os objetivos dele. Ela vai descobrindo sobre o passado, sobre as guerras que os humanos travaram, e ela até então vê qualquer outra raça como inimigo. Só que convivendo ali com outras raças, e ela é obrigada a formar uma frota, né, a formar a participar de missões intergalácticas ali para fazer essa seleção, né, esse processo de treinamento deles com outras naves pilotadas por serem de outras espécies. Ela vê que nem todo mundo é inimigo, né? Que existem pessoas boas, que existem pessoas que querem ajudar, que podem ajudar os humanos. Existem aquelas pessoas que são contra os humanos, que querem acabar definitivamente com detritos ou qualquer outro planeta que habite humanos, né? E aí ela está no meio dessa investigação. Mas a historinha, gente, é muito bem contada, é muito bem narrada. Eu gosto dele aqui, do Brandon Sanderson, porque ele não tem, para quem já leu outras obras dele, você vê assim, ele não tem pretensão dessa ser aqui uma grande obra épica literária, né? Mas é uma história que passa as mensagens, né? E a Spencer aqui, ela é uma adolescente, ele não trata essa personagem como mais do que ela é. Ela é muito inteligente, ela é impulsiva, ela tem poderes especiais, mas a gente vai vendo a história através da mente dela e a gente vai vendo que ela ainda está aprendendo, ela tem a idade dela mesmo, mentalmente falando, né, psicologicamente falando. Então é legal acompanhar essa história, né, porque a gente vai acompanhando o amadurecimento desde o primeiro livro, aqui nesse segundo livro, ela aprendendo as coisas, ela fazendo as conexões na mente dela, ela vendo como é que as coisas realmente funcionam. E é muito gostosinho acompanhar. E o que eu adoro aqui porque aqui, ao contrário do Founderside, ele intercala esses momentos de relacionamentos com as outras pessoas, de falar do personagem, da gente conhecer os personagens, os protagonistas, com os momentos de ação. Mas quando entra no momento de ação, que são as batalhas, né, no espaço, né, nossa, parece que a gente está dentro de um simulador, sabe? Eu leio esse livro aqui, essa série, gritando, isso, vambora, atirou, conseguiu atingir o alvo, sabe? Eu fico assim louca. Pareço criança mesmo, adolescente, vendo um filme de batalha estelar. O Brandon Sanderson consegue passar essa emoção, né? Então, essa história aqui tem sido uma historinha muito gostosa de acompanhar. O terceiro livro ainda não chegou, ela é editada pela Planeta Minotauro. A Planeta Minotauro demorou uma eternidade entre o lançamento desse primeiro livro para esse segundo livro. Espero que eles não levem uma eternidade e meia para fechar a trilogia. Em inglês se chama Cytonic, que é citônico, né? Que é o que fecha a trilogia. Espero que eles não demorem tanto tempo assim, senão eu vou ser obrigada a baixar esse terceiro livro em inglês no Kindle para poder ler essa trilogia, até porque para ler essa, tinha tanto tempo que eu tinha lido Skywatch que eu tive que fazer uma releitura dessa aqui dinâmica para poder lembrar, para poder ler essa história aqui. Mas é uma historinha que vale muito a pena. Para quem gosta de uma ficção científica, de uma história estelar,
intergaláctica espacial. Essa historinha aqui é muito gostosa. E é isso, pessoal. Essas são as duas histórias que eu li, que eu quis trazer um pouco aqui, falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês hoje. Domingo que vem a gente vai estar conversando sobre nossa leitura conjunta de fevereiro, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Estou gostando muito dessa releitura. Para mim é uma releitura dessa entrada do Machado de Assis no realismo, né? É uma história que traz um humor meio ácido e o protagonista, assim, é sensacional. Mas domingo que vem a gente vai estar conversando aqui sobre ela. Esse mês eu devo estar, essa semana eu devo estar postando algum videozinho, alguma informação para a gente poder fazer para escolher nossas próximas leituras conjuntas, né? Pelo menos no mês de março e abril. Eu queria ver se a gente já deixava fechado essa semana para vocês já verem se vocês vão querer participar, para poder já adquirir a sua leitura, pegar emprestado, comprar, baixar no Kindle. E eu queria a ajuda de vocês para a gente escolher as leituras aí de março e abril. Então eu devo estar soltando um videozinho. Vou tentar trazer ele para cá também, postar aqui no Instagram, no Facebook, as opções, e fazer vocês escreverem aí, votarem aí o que vocês gostariam de estar vendo aí na nossa leitura conjunta aí de março e abril, tá bom? Não esqueça de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal. E muito bom sempre conversar aqui com vocês. Tchau, tchau!